debate na Antecâmara das Autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Falamos agora de Caminha, outro município do Alto Minho que faz fronteira com Espanha, sendo que é o único que não tem uma ligação direta ao país vizinho. Caminha tem quase 17 mil habitantes. A Câmara foi quase sempre socialista desde que há eleições livres, à exceção de 3 mandatos. Nos últimos 3 foi conduzida precisamente pelo Partido Socialista, com 3 eleições seguidas de Miguel Alves, que em 2022 abandonou o cargo de Presidente da Câmara de Caminha para ser nomeado por António Costa para o Governo. Foi Rui Lages, que está aqui presente connosco, bem-vindo, a assumir a Câmara de Caminha. Aqui também connosco temos o representante da CDU e cabeça de lista, Celestino Ribeiro, bem-vindo também, e do Bloco de Esquerda, Bílio Cerqueira. São os candidatos que se propõem também a discutir a Câmara de Caminha, que é também, ou tem na sua representação na Assembleia Municipal, o PSD representado, que não podemos contar com a candidata, a cabeça de lista do PSD. Recorde-se que convidamos todas as forças e movimentos políticos com representação na Assembleia Municipal. São estas 4, temos 3 candidatos à Câmara de Caminha. Vamos começar por Rui Lages, um tema que está de forma indelével, ou que marca de forma indelével o território de Caminha, que tem a ver com precisamente a posição raiana. Nesta altura não existe uma ligação fluvial sequer à Espanha, o ferry está parado desde 2020. Que perspectivas há para a reabertura dessa ligação, que é tão importante ao território espanhol? Bom, antes de mais, saudar-vos a todos, em especial os meus colegas de debate, o Celestino Ribeiro e também o Abílio Cerqueira. Efetivamente, o Rio Minho é um grande potencial do Concelho de Caminha e todos nós reconhecemos isso, não só de agora, mas também dos nossos antepassados. E quando surgiu a ligação fluvial, o ferryboat, foi um momento também de desenvolvimento do nosso território. Efetivamente, desde a pandemia, foi a primeira paragem técnica do ferryboat, porque foi proibida a circulação entre 2 estados distintos e, portanto, tivemos de fechar fronteiras e o ferryboat encerrou. Posteriormente, do lado galego, em Espanha, o pontão espanhol ficou inoperacional durante longos anos e houve um acumular de sedimentos na zona de cais de embocadura do ferryboat que não o permitiu navegar. Como nós sabemos, o Rio Minho está fortemente assoreado e esse assoreamento tem vindo a criar grandes constrangimentos, não só para a navegabilidade do ferryboat quando ele lá se encontrava, mas também para as operações marítimo-turísticas, para a nossa pesca, que é um grande motor económico da nossa Vila de Caminha e do Concelho de Caminha, e também tem posto em causa a prestação de socorro por parte da Autoridade Marítima Nacional, que tem o seu ponto de atraque na foz do Rio Minho. Tudo isto tem sido uma panela, infelizmente, um cozinhado, que tem vindo a criar condições de entrave ao desenvolvimento da Vila de Caminha e do Concelho de Caminha em particular. O ferryboat surgiu em 95, teve a sua função e nós queremos esta ligação fluvial. Ouço algumas forças políticas falar de uma ponte. Eu gostaria também de deixar aqui bem vincado que estamos a falar de uma zona de Rede Natura 2000, que são áreas protegidas, que também têm o seu encanto, mas acima de tudo têm o seu valor e que temos de saber preservá-lo. E nós temos de ser diferenciadores também do que acontece nos nossos municípios vizinhos. Nós temos uma ponte internacional em Cerveira, a cerca de 10, 15 km do Concelho de Caminha. Fará sentido termos uma outra ponte com um investimento que acarreta para os Estados ter essa ponte. O que nós dizemos é que queremos ter uma ligação fluvial, regular, permanente e que possa cumprir a sua função, sendo diferenciadora também até pelo aspecto turístico. O Concelho de Caminha é um concelho que vive muito da indústria do turismo e era um momento diferenciador também termos esta embarcação que, não só pela sua historicidade, mas também por aquilo que representa para o concelho, voltar a ter uma embarcação segura, apta e ágil para fazer estas navegações. Há quem diga, a eventual construção de uma ponte seria outro dos temas, já me deu a sua opinião. Mas relativamente ao ferry, há quem diga que regressou ou foi recolhido para o estaleiro em Espanha para ser desmantelado. Isso é uma desconfiança fundada ou acredita que vai regressar à operação? É infundada. Neste momento, a embarcação está no estaleiro, está a ser avaliada tecnicamente para aferir da sua possibilidade de navegabilidade.
Se os técnicos nos disserem que ela tem capacidade de navegabilidade, é isso que nós queremos fazer, a recuperação dessa embarcação para esse sentido. Mas também sabemos que, tal e qual como se encontra o rio neste momento, não há condições porque o canal de navegação está completamente assoreado. E ao estar assoreado, a embarcação não consegue navegar. Por isso é que nós apelamos também aos governos, ao governo português e ao governo espanhol, para terem um olhar muito assertivo para o Rio Minho. Não pode ficar às costas de um município como o município de Caminha ou como o município de Aguarda, do lado espanhol, uma questão transfronteiriça internacional. Os Estados têm de assumir as suas responsabilidades, tanto o português como o espanhol, e saber que as dragagens têm de ser asseguradas de 2 em 2 anos pelo Estado português, de 2 em 2 anos pelo Estado espanhol, numa reciprocidade, porque são eles os gestores deste recurso natural que nós temos. Agora, deixar nas costas de uma autarquia com 16 mil habitantes, com um orçamento de 23 milhões de euros anuais, é impensável ficar estes custos associados a um só município. Portanto, eu não assumo e não tenho essa mochila e esse encargo às costas, porque sei que isto tem de ser partilhado, não só com outros municípios da Raia do Minho, mas, acima de tudo, entre 2 Estados soberanos. Muito bem. Abílio Cerqueira, como é que o Bloco olha para este problema? Considera uma prioridade resolver esta ligação? Sim. Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite que fizeram ao Bloco de Esquerda. No meu caso pessoal, é a primeira vez que participo num contexto destes. Agradeço e quero realçar aqui um aspecto que me parece importante, que é a falta da representação da OCP. Acho que o debate que ficaria mais enriquecido, todos nós... A OCP é o Conselho Primeiro, é a força apoiada pelo PSD. Exatamente. Ou o nome da coligação do PSD. Sim, exatamente. Só para que toda a gente perceba. Não é uma crítica, é uma constatação. Acho que o debate que ganhava com a presença da candidata do PSD não está, tudo bem, vamos fazer nós aquilo que nos compete. Relativamente à pergunta que é uma prioridade, sem dúvida nenhuma, não é uma prioridade. No meu ponto de vista, considero que não há condições para recuperar o ferry-boat existente, por várias razões. E uma delas, que, enfim, não é uma suspeita, mas é o conhecimento que eu tenho, é que a última reparação que se fez não foi considerada válida. Ou seja, pelo aquilo que eu conheço, pelo aquilo que me disseram, a recuperação do ferry-boat não teve em consideração o caderno de encargos que devia ter sido feito. E daí a deterioração foi mais rápida e, no meu ponto de vista agora, não é possível a recuperação. Não sei se vou ter razão, no futuro vamos ver. Considero pessoalmente que não vai ser possível a recuperação por vários aspectos. Primeiro, é prioridade a ligação entre as duas pontes, entre as duas margens. Na minha opinião, é fundamental preservar o estuário do Rio Minho tal como está, por várias razões. Depois, manter aquele canal é insustentável. Os custos são enormes, ter ali uma draga, o efeito visual e o efeito também do ponto de vista de gases, de custos, tudo isso é muito difícil. Inclusivamente, manter aquele canal é mandar mais areia para assorear ainda mais o rio. Nós não defendemos a ponte, eu pessoalmente não defendo, o Bloco de Esquerda também não defende a ponte, é insustentável uma ponte, com os custos que ela tem, o impacto visual que ela iria ter naquela zona, que na minha opinião é do melhor que temos em Caminha, não é só o aspecto visual, é o sapal, digamos, a necessidade de manter aquele sapal. Aliás, já se fala também ali nem sei muito bem o que é mais um atentado, na minha opinião, àquela zona. Nós defendemos, provavelmente, enfim, isto requer um estudo mais técnico, não é? Mas defendemos uma ligação tipo ferry, com um calado muito baixo, e há essas possibilidades. Não pensar no transporte de autocarros, por exemplo. As pessoas chegariam ali, seriam transportadas para o outro lado e o autocarro sozinho com o motorista iria para o outro lado, passaria na ponte. Eu penso que esta era uma solução interessante, não haveria grandes obras de atraque ali, até porque temos as muralhas digamos, o centro histórico muito Ou seja, a solução que o Bloco de Esquerda defende é um tipo de embarcação que não exija uma dragagem do Rio Minho. É mais ou menos isso, sim. Muito bem. Porque a questão do canal é fundamental. Manter o canal aberto com dimensões deste género. Aliás, o Presidente, o Rui Lage, vai-me desculpar, mas acho que há aqui uma contradição.
que é, se por um lado se diz que manter o canal é muito caro e precisava do acordo dos dois países, se por um lado isso é muito difícil, porque é que se insiste nesta solução do atual ferry, quando a mim me parece que não devia haver, por várias razões, manter este ferry. Nós, aliás, na Assembleia Municipal dissemos mesmo já há algum tempo que o melhor era mesmo desmantelar esta sucata, que na minha opinião já é uma sucata. Em relação digamos, à solução que me dizia, sim, penso que é uma boa solução, digamos, uma ligação entre as duas margens, com uma solução de um ferry, que, digamos, elétrico, misto, é uma solução a ver, exatamente. A ponte, é evidente que a ponte, pelos custos que tem, não há nenhum, é uma mentira que se está a dizer às pessoas, não há condições para fazer, não há condições, nenhum país vai neste momento, nenhum dos dois países vai aportar dinheiro para uma ponte destas, porque, assim, o impacto, aquilo tem que ser manter um rio navegável, a altura dos pilares, pelo menos numa determinada zona, ia ser altíssima. Tudo ia mal, tudo ia ser mal, na minha opinião. Muito bem. Celestino Ribeiro, qual é a visão da CDU para esta ligação? Bom, em primeiro lugar, saudar o convite que nos foi endereçado e deixar também aqui uma mensagem de conforto e de confiança para o vosso projeto. Saudar os candidatos aqui presentes e que se disponibilizaram para debater. E, relativamente a essa questão, lembrar que a nossa ligação transfronteiriça, a nossa ligação à outra margem, é uma ligação ancestral. E é uma ligação muito anterior a qualquer disponibilidade de ligação, se fosse ela rodoviária, fosse ela fluvial, fosse ela o que fosse. As nossas comunidades estão de tal forma ligadas que são responsáveis pelo desenvolvimento das próprias comunidades. A Vila Praia de Âncora tem uma forte ligação à Guarda, à sua comunidade pescatória, nasce exatamente das mesmas gentes, daí nós encontrarmos as mesmas famílias. E, portanto, nós temos ligações familiares dos dois lados. O que é que tem falhado? Porque é extremamente importante nós também recordarmos o que é que tem falhado. E o que tem falhado é algo que nós temos vindo a defender ao longo do tempo, que é a existência de um plano de desenvolvimento transfronteiriço que, de facto, responda àquelas que são as necessidades desta zona raiana. Se ela tivesse existido, se este plano tivesse existido, se ele tivesse sido implementado, pensado em primeiro lugar, se calhar hoje não tínhamos a ponte da amizade onde ela está. Nós hoje teríamos, se calhar, uma ponte que serviria com mais proximidade dos dois municípios. Mas a realidade que temos é esta, não temos outra. E importa também, quando nós olhamos para esta estratégia que nós temos vindo a defender, ver também o alargamento que esta estratégia nos poderia permitir e não termos este foco tão centrado que o candidato do Partido Socialista acaba por referir do próprio turismo. Não estamos a negar a existência do turismo nem o favorecimento do turismo, mas nós temos que ligar em primeiro lugar às comunidades residentes, aquelas que realmente precisam dessa ligação transfronteiriça. A nossa ligação transfronteiriça não é meramente turística, como estávamos a dizer há pouco. Ela tem que ser muito mais forte. Temos que estar unidos no desenvolvimento destes dois territórios, porque eles são extremamente importantes. Quando não existe esse plano e quando não se procura defender esse plano e seguir um percurso, um caminho, que tem que ser sempre um caminho de longo prazo, não é um caminho de curto prazo, as políticas vão sendo hesitantes. E esta questão do ferry prova isso mesmo. Nós acreditamos sempre no pensamento crítico e no pensamento técnico. E, portanto, não somos capazes de dizer, como outras forças políticas, que aquilo que os técnicos estão a dizer está errado. Até porque nós temos que dar o espaço a que os técnicos se pronunciem. Mas temos razões válidas para poder criticar aquilo que são as decisões políticas. Porquê é que o ferry teve tanto tempo parado? Nós tivemos o anúncio de que o ferry seria substituído por um ferry elétrico. E as coisas podem estar ligadas uma com a outra. Não funcionou. É um anúncio que foi feito e que não se concretizou. E o ferry foi esperando e foi-se deteriorando, como é lógico. Agora surge esta solução. E isto vai retirando, eu não diria a credibilidade, mas vai retirando a confiança na população. A população perde essa confiança, aliás, relativamente ao Executivo Camarário e à ligação que o Executivo Camarário faz com o outro lado. E isso é preciso combater. Mas lá está, voltamos ao mesmo. Tem que haver um plano de desenvolvimento estratégico. Qual é, então, a ideia da CDU para essa ligação? Já lá chegamos. Permitam-me, porque é extremamente claro importante. Claro que sim. Temos depois de equilibrar tempos. Equilibramos com toda a certeza e estamos disponíveis para isso. Mas a verdade é que nós não podemos abordar um assunto, tratar um assunto, olhando só para o ponto de chegada. É preciso ver o ponto de partida, ver o que é que foi desenvolvido, porque é que chegamos a esta situação, para que se compreenda. Uma das maiores funções
que têm os municípios é exatamente exigir, por exemplo, do Estado que cumpra aquelas que são as suas funções e não aceitar transferências de competências sem mais. Portanto, é extremamente importante que o município de Caminha saiba defender os interesses da sua população, exigindo desde logo do Estado que cumpra as suas funções. E aí chegamos à questão da dragagem, porque é evidente que o ferry deixa de navegar porque não tem condições de navegabilidade. Ao não navegar, fica em cais. O cais, face às flutuações da própria maré, acaba por ficar seco e molhado e vai-se degradando, certo? Ora, o Estado português permitiu que se perdesse essa capacidade pública de dragagem, porque o Estado português já teve essa disponibilidade, mas passou após interesses privados. E a partir desse momento nós ficamos vulneráveis e à mercê das empresas privadas de dragagem. Ora, com concursos pesadíssimos, extremamente onerosos para o Estado e depois com repercussões para o município. O município de Caminha é vítima disso mesmo, que tem essa necessidade de dragagem, não só no canal de navegabilidade do ferry, mas também em Vila Praia de Âncora, por exemplo. Bom, para o futuro, o que é que nós podemos esperar? Bom, nós não podemos negar que aquilo que está a ser feito tem que ser concluído e aquilo que está a ser feito é uma análise técnica relativamente à questão do ferry, à sua possibilidade de recuperação e possibilidade de navegabilidade e nós temos que aguardar por essa decisão. Neste momento é aquilo que temos que fazer, não podemos fazer outra coisa se quisermos ser responsáveis, até porque o município não dispõe de dinheiro, nem tem essa relação com os municípios do outro lado, porque não existe esse plano, esse acordo de longo prazo com os municípios do outro lado para investir dinheiro sem mais para uma solução sem se pensar especificamente nesta em concreto. Uma solução que também sozinha, como o candidato do PS já disse, não se resolve por si mesma, porque depois também precisamos da questão da dragagem. Relativamente à ponte, bom, com 10 km de distância... Não faz sentido. Não faz grande sentido estarmos a criar ali uma ponte com os malefícios que ela trará ao território, à sua imagem, até nessa perspectiva turística, para quem gosta desse foco tão centrado no turismo, essa imagem bela, linda que nós temos ali, perder-se-ia com a ponte. Já para não falar naquilo que era o problema ambiental gravíssimo que ele traria. Muito bem. Vamos avançar para outro... Para fazer aqui um pequeno esclarecimento, quando se fala que não há planeamento, que não há estratégia, não corresponde à verdade e os meus colegas de debate sabem bem disso, mas também convém que as pessoas lá em casa possam saber disso também. A Câmara Municipal de Caminha solicitou ao AECT Rio Minho um estudo para o Rio Minho e para uma ligação entre Caminha e a Guarda. Esse estudo foi feito e ficaram em cima da mesa vários cenários. Um ferryboat elétrico, ficou overcrafts, uma ponte e outras soluções técnicas que poderiam estar em cima da mesa. Aquela que foi mais vantajosa, quer economicamente, quer no espaço temporal de operação, seria efetivamente a ligação fluvial. Portanto, esse estudo existe, foi planeado, foi pensado, foi estudado por diversos técnicos de diversas áreas que estudaram essa matéria e chegaram a uma conclusão, o relatório é público, portanto também será do conhecimento. Mas também dizer que foi a Câmara Municipal de Caminha que explotou a criação de uma eurocidade entre Caminha, a Guarda e o Rosal, os municípios transfronteiriços frente a Caminha, por forma a articular estas políticas de cooperação transfronteiriça, para termos a uma só voz, uma posição estratégica. Chama-se Eurocidade Foz do Minho, em português, e temos tido diversas partilhas com os meus homólogos espanhóis, não só a nível cultural, não só a nível da educação, também a nível económico, temos tido muita cooperação entre um lado e outro. E quando eu digo que é necessário termos esta ligação fluvial, sim, o turismo faz parte do desenvolvimento do Concelho de Caminha. Não se pode dizer que não, faz parte, e quem vem de Laguardia para Caminha não vem para trabalhar. Quem vem de Laguardia para Caminha vem para vir ao comércio local, para vir às nossas pastelarias, para visitar a nossa feira semanal, para fazer dia-a-dia num turismo flutuante. Não é o turista que vem dos Estados Unidos ou do Canadá, é o nosso turista vizinho, que está nas relações transfronteiriças. É isto que eu quero dizer e afirmar que é importante termos uma ligação fluvial. Ficou claro. Há outro tema de grande importância em Caminha, que é a questão da habitação. É o mercado mais inflacionado, mais pressionado dos concelhos do Alto Minho, também muito por causa desse turismo, não o flutuante, mas por causa do apelo turístico. Foram feitas alterações ao regulamento das taxas urbanísticas para isentar os jovens até 35 anos de taxas municipais. Já há ideia e números de beneficiários até esta altura? O que é que está mais previsto para
enfim, mitigar finalmente um problema que se vai adensando em Caminha? Infelizmente, este é um problema a nível nacional e que Caminha não é exceção a ele, e estamos muito focados em tentar resolver ou mitigar o problema da habitação no nosso concelho. Nós temos o preço da construção muito elevado, temos carência habitacional, sabemos que sim, temos uma estratégia local de habitação que foi aprovada, e permitam-me aqui fazer também agora uma crítica ao Governo, que nós submetemos diversas candidaturas no âmbito da estratégia do primeiro direito e, até à presente data, nenhuma delas foi aprovada. Nós ouvimos dizer que o PRR tem falta de execução, pois a Câmara Municipal de Caminha já adquiriu 6 fogos habitacionais, às expensas próprias do Orçamento Municipal, sem €1 de contribuição por parte do PRR ou por parte do Governo, que tanto propala e que é uma necessidade e uma emergência darmos essa solução. Efetivamente, temos esse regulamento aprovado para os jovens até aos 35 anos de idade, de isenção de taxas turísticas, de taxas urbanísticas, mas sabemos bem que isso não é a resolução do problema, até porque, na prática, têm sido muito poucos os beneficiários diretos dessa medida. Salvo erro, não quero cair aqui em erro no que vou dizer, mas acho que só temos 3 pedidos de isenção a nível de taxas urbanísticas. Nós temos de pensar num todo, como é que nós conseguimos criar habitação pública a custos controlados ou a rendas acessíveis. E o que nós propomos neste momento é a Câmara Municipal, efetivamente, adquirir património que esteja já construído, mas que tenha necessidade de ser reabilitado, para reabilitarmos centros históricos, zonas mais degradadas e reabilitarmos e darmos novas vivências, mas também, por que não, pensar em parcerias com privados. E quando falo parcerias com privados, não falo em PPPs nem coisa do género. O que eu falo é a criação de cooperativas que possam alavancar o número de fogos disponíveis para que as pessoas, não só os nossos jovens, mas acima de tudo também a classe média, aqueles que querem fixar-se no concelho de Caminha e veem que o preço da habitação é muito elevado, fruto também de quê? Da pressão de estrangeiros ou de segunda habitação que Caminha tem, faz inflacionar muitos preços, e nós temos de saber combater isso. E só há uma forma, é através de uma habitação pública. Muito bem. Celestino Ribeiro, construir mais é a única resposta possível ao problema da habitação em Caminha? Deixe-me dar aqui 2 pequenas notas. A primeira relativamente à Eurocidade. Como sabe muito bem o candidato Rui Lage, mereceu a aprovação também da CDU e o acordo da CDU, e a CDU esteve também comprometida. Mas não era disso que falávamos quando falávamos no Plano de Desenvolvimento Transfronteiriço. É um compromisso muito maior que não nos faça estar constantemente a depender, porque não há acordos assinados, que nos faça estar constantemente a depender, quer do Estado português, quer do Governo da Galiza e de Espanha. Relativamente a esta questão da habitação, também saudar e usar este exemplo que o candidato do Partido Socialista trouxe, da necessidade que é a Câmara Municipal de Caminha não ser, de facto, governada sempre ou pelo PS ou pelo PSD. Porque acabamos de ver que o PS agora vai acolhendo algumas das propostas que a própria CDU tem vindo a apresentar ao longo do tempo, e, nomeadamente, esta questão da ligação e o favorecimento ao sistema cooperativo, que é extremamente importante e que pode também contribuir, não é a solução única, mas que pode contribuir para a solução do mercado habitacional no nosso território. Dizer também, relativamente a esta questão da habitação, que de facto nós temos uma estratégia local de habitação, uma estratégia do município de Caminha, uma estratégia que também foi aprovada pela CDU, para não estarem constantemente a achar que a CDU está sempre contra tudo e contra todos, não, aprovamos, mas não podemos esquecer, e o candidato do Partido Socialista sabe isso muito bem, que essa foi condição exatamente para podermos ir ao primeiro direito, porque senão não o poderíamos fazer. Portanto, nós precisávamos dessa estratégia aprovada, e isso também mostra a responsabilidade que os partidos têm, mesmo quando estão na oposição, saber aprovar os documentos que, de facto, podem traduzir alguns investimentos no nosso concelho, mas era condição para que se pudesse, de facto, usufruir do primeiro direito. Primeiro direito que no Concelho de Caminha, se a memória não me falha, aponta para até 2026 termos recuperadas ou adquiridas e recuperadas ou construídas mais de 45 casas, 46, 47, não me recordo do número exato. Nós estamos em 2025. A Câmara Municipal adquiriu as expensas próprias 6 habitações. Terá recuperado, pelas informações que temos da Assembleia Municipal, 1, 2 habitações que terão sido recuperadas. Francamente, eu não estou a ver, a CDU não está a ver,
como é que vai ser cumprida essa estratégia até 2026. Vai ser extremamente difícil esse cumprimento. No entanto, continuamos a ter o alargamento do alojamento local, cada vez em maior número. Aliás, passar em certas ruas de Caminha ou de Vila Praia de Âncora é, porta sim, porta não, encontrar um alojamento local num concelho, como disse bem, que é um concelho onde tem havido maior dificuldade para os nossos jovens se fixarem, para poderem criar o seu projeto de vida e decidirem, eu já não digo virem viver para o nosso concelho, mas continuar a viver no nosso concelho com o direito à sua autonomia, à sua autodeterminação, porque não podem permanecer a vida toda na casa dos pais. E é importante duas coisas, e aquilo que a CDU também defende. Primeiro, exigir do Estado que cumpra aquelas que são as suas obrigações, que cumpra a Constituição, desde logo. E para garantir a habitação à sua população, terá que haver investimento público na habitação. Depois, o município disponibilizar-se como parceiro ou autonomamente a favorecer também a construção de habitação a custos controlados que possam, de facto, dar benefício a quem decide continuar a morar no concelho de Caminha ou decida trabalhar e viver no concelho de Caminha. Mas esta questão da habitação, que é central e fundamental, porque ninguém pode viver em território nenhum se não tiver habitação, não está presa unicamente à habitação. Ligar-se-á também aqui ao emprego, mas eu presumo que esse tema ainda virá e, portanto, eu não adiantarei esse tema. Mas é fundamental esta questão da disponibilidade do município para, de alguma forma, contribuir para baixar o preço da habitação no nosso concelho e há esses caminhos. Há o caminho do investimento público, da exigência face ao Estado que cumpra a sua obrigação, da sua própria disponibilidade para também criar habitação e as parcerias, nomeadamente com o movimento cooperativo, para que haja resposta de habitação no nosso concelho. Muito bem. Abílio Cerqueira, calculo que comungue de algumas das ideias que foram aqui lançadas. Sim, exatamente. Não terei muito mais a acrescentar. Isto é um problema nacional, internacional inclusivamente. De facto, arranjar formas de fixar as pessoas em Caminha, os jovens e não só, com empregos. Portanto, para isso é necessário que a habitação seja uma habitação acessível. De facto, aqui, apesar de ser um problema nacional, os municípios têm um papel importantíssimo nisto. Eu recordo-me, por exemplo, que nas últimas eleições, na altura a Ministra de Transportes e Habitação, conterrânea nossa, fez aquilo que me pareceu um autêntico comício, na altura, porque eram eleições, a propor e que seriam feitos, e parece-me que foram feitos, alguns acordos com a tutela, com casas de bairro, de um bairro social, de um bairro, enfim, não gosto da palavra social, um bairro público. Isso não me parece, não adiantou nada. Eu já ouvi uma explicação do atual Presidente da Câmara que foi feito, mas depois o atual Governo não avançou com as coisas. Conclusão. A habitação pública é fundamental. As câmaras municipais têm que forçar os governos a que se avance nesse aspecto, criar condições para os nossos jovens se fixarem no nosso concelho. Eu recordo uma frase do presidente Rui Lage, atualmente presidente e candidato Rui Lage, que disse numa Assembleia Municipal, vangloriou-se com os números que estavam a crescer, os números do alojamento local. Eu penso que o alojamento em Caminha ainda não será o problema principal, mas começa a ser. E se nós já é um problema. O alojamento, eu não estou contra as pessoas que querem fazer da sua vida, pronto, não estou contra isso. Agora, de facto, é uma situação que está a criar ainda mais dificuldades para podermos... Eu um dia destes, colaborei para que se arranjasse uma casa em Vila Praia de Âncora, curiosamente. Foi quase impossível. Não que havia casas, mas os custos de aluguer para a pessoa que pretendia uma casa, insuportáveis, completamente insuportáveis. A pessoa dizia-me, pior que em Lisboa. Não sei se é assim, mas veja-se, digamos, a conclusão que chegou. É muito importante as câmaras municipais forçarem, exigirem dos governos, terem uma política de habitação que diga, não é a Câmara que vai resolver, mas ter ideias.
Eu não estou a dizer aqui que não há ideias. Já foi dito pelo candidato da CDU e pelo Rui Lage, há ideias. Mas é preciso mais. É preciso, com toda a energia, exigir do Governo, dizer, nós temos aqui isto. E se o Governo não colaborar, é preciso dizer claramente que o Governo, sem papas na língua, tal como nós estamos aqui a dizer, apontar até críticas ou enfim, os aspectos que possamos estar de acordo, e estamos de acordo com alguns aspectos, mas é preciso que a Câmara seja muito enérgica e que diga claramente às populações, inclusivamente, não conseguimos resolver estes problemas porque há aqui um entrave. Muito bem. Vamos então ao emprego, como prometi há pouco ao Celestino Ribeiro. Rui Lage, o tecido produtivo de Caminha ainda não é muito diversificado, Caminha ainda tem uma pequena área industrial. O que é que está previsto para diversificar o tecido industrial, para fixar empresas, fixando assim emprego de qualidade em Caminha? Vejamos, nós não temos zonas industriais, nós temos uma área de acolhimento empresarial, que é a área da Gelfa, que nós entendemos que necessita de uma expansão dessa zona empresarial. Eu tenho sempre muito receio quando nós falamos em zonas industriais, porque quando falamos em indústrias vem sempre à mente indústrias pesadas, poluentes, e não é isso que nós queremos para o Concelho de Caminha. Como eu disse, o Concelho de Caminha é uma pérola que temos de saber preservar. Às vezes o difícil nas políticas públicas é não estragar o que de bom nós temos. E para isso nós necessitamos ter duas coisas. Uma extensão da área empresarial da Gelfa, com o mesmo tipo de acolhimento de novas áreas nessa localização, mas também lançar a discussão pública uma nova área de localização para uma nova zona de acolhimento empresarial no Concelho de Caminha. É este o compromisso que nós assumimos, de lançar esta discussão pública para que todos nós, quer partidos, quer sociedade civil, associações empresariais, nos possam também indicar um caminho de desenvolvimento para estas novas zonas de acolhimento empresarial. Mas para isso também precisamos de outra coisa. Precisamos ter um plano diretor municipal, vulgo PDM, distinto. Isto é, com uma nova ordenação do território, com um novo pensamento estratégico para o território. O nosso PDM é de 2017, cumpriu a sua função até agora, mas temos de dar outros passos. O território evoluiu, a sociedade evoluiu e temos de ver agora, com um olhar de águia, o que é que se passa cá em baixo. E a proposta que nós temos em cima da mesa, já estamos a trabalhar nesse desidrato, na revisão do nosso plano diretor municipal, para vermos que áreas é que podem, no nosso concelho, acolher novas indústrias, novas áreas empresariais, mas, acima de tudo, como é que nós podemos potenciar cada vez mais o nosso território. Essa questão que falávamos há pouco da habitação. Se calhar surgem também muitos alojamentos locais por motivo. Existem, se calhar, poucas unidades hoteleiras para dar resposta às necessidades. Nós, se virmos a evolução do número de dormidas no Concelho de Caminha, desde 2013 até 2024, houve um aumento de 158%. É muito. E nós temos de saber dar respostas. As respostas que não foram dadas, se calhar por falta de unidades hoteleiras, estão a ser dadas através do alojamento local. Ao haver mais alojamento local, há menos habitação disponível para os locais ou para as pessoas que se queiram fixar no Concelho de Caminha. Portanto, este ciclo, que acaba por ser quase vicioso, tem de ser quebrado. E também, com a revisão do Plano Diretor Municipal, vamos potenciar a economia, vamos capacitar mais o nosso território e saber acolher nos locais mais apropriados uma nova área de acolhimento empresarial. E como é que depois se atraem as empresas a fixarem-se lá? Não é difícil atrair empresas a fixar-se no Concelho de Caminha. Aliás, a procura tem sido sempre muita. Aquilo que nós propomos e que eu já tive a oportunidade de referenciar é que nós temos de ter parceiros estratégicos. Desde logo a EDVC, a CEVAL, o ICEP, todos estes organismos estão disponíveis para colaborar com a Câmara Municipal de Caminha no sentido de atrair para o Concelho novas empresas e que o que nós queremos para o nosso território são empresas qualificadas. Queremos ter aqui uma indústria diferenciadora, de um valor acrescentado, que aporte algo para o Concelho. E temos essas condições, não só no território, fisicamente, mas temos essas condições de possibilidade de captação desses empresários para o Concelho de Caminha, porque nas reuniões que vamos tendo, sabemos que existe essa vontade. O que é que nós não temos? Os terrenos disponíveis para o efeito. Muito bem. Abilio Cerqueira, esta nova, ou a ideia de uma nova zona empresarial, pode ajudar Caminha a diversificar o seu tecido produtivo e melhorar as condições de emprego da população?
Isto é bastante complexo, esta questão da discussão da zona industrial, empresas, o que é que se pode fazer. Há uma coisa que eu estou certo, é que não podemos cair novamente naquilo que nos foi dado já a vender noutros tempos. Foi dado como certo uma zona industrial que nunca aconteceu. Atira-se muitas vezes isso para o ar, no fundo, para conseguir-se votos, e não é isso que se pode fazer. O que acabou de dizer o Rui Lage, o candidato do Partido Socialista, é importante do ponto de vista teórico. Mas na prática, o que é que se pode fazer? Nós temos que ser diferentes. As zonas industriais criadas noutros concelhos foram importantes, mas foi aquilo que era, na altura estava à mão, o tipo de indústria. Temos que ser diferentes, temos que arranjar formas de captar para a Caminha empresas sustentáveis, empresas amigas do ambiente. Isso vai trazer, de certeza absoluta, mão de obra, pessoas, trabalhadores e técnicos de outro nível, especializados. É muito importante que se faça isto. A capacidade que uma Câmara Municipal tem que ser diferente das outras. Nós não podemos copiar, não tem interesse absolutamente nenhum copiar modelos dos nossos vizinhos. Temos que ser diferentes. Estou convencido que cada vez mais o tempo urge. É muito necessário tomarmos, digamos, a dianteira destas coisas. Propor, inclusive há muitas empresas capazes, com interesse em vir para cá, não há espaços. Há espaços, sim senhor. O que não há, na minha opinião, não tem havido uma vontade concreta para fazer isto, para fazer este trabalho. Porque é muito bonito dizer em períodos eleitorais, sim senhor, vamos fazer isto. E depois, durante o resto do mandato, o que é que se faz? Faz-se muita coisa e não se faz nada. Reparem, são 50 anos a governar entre o PS e o PSD. Neste momento ainda estamos a dizer arranjar soluções. Passados 50 anos de poder autárquico, governados pelo Partido Socialista e pelo PSD, estamos nisto. Eles têm soluções nesta altura. Todos temos soluções, obviamente. Todos aportamos soluções, de facto. Os desafios vão surgindo de todos os anos e vamos encontrando soluções para os desafios emergentes. Os desafios que tínhamos há 10, 15 ou 20 anos foi colmatado com a zona empresarial da Gelfa. Portanto, as respostas foram sendo dadas. Claro que nada é inacabado no poder autárquico e na vida autárquica e na gestão. Por isso, dizer que somos governados há 50 anos por dois partidos foi muito feito nesses 50 anos. Não se pode dizer que nada se fez lá por serem só dois partidos, não é? Não, eu não estou a dizer que nada se fez, peço desculpa. O que eu digo é que durante 50 anos estamos agora a dizer que é preciso fazer, por exemplo, resolver problemas da habitação. Passados 50 anos estamos a dizer que é preciso arranjar uma zona industrial. Esta é que é a questão. Eu não estou a dizer que não se fez nada e que os tempos não mudam. Mas evidentemente que os tempos mudam. E é preciso adaptarmos aos novos tempos. Mas para isso, Abílio Cerqueira, é preciso também, e gostava de ouvi-lo nesta noção da ideia da urgência de rever o plano diretor municipal, é preciso estar desatualizado? Eu penso que, bom, para já é necessário porque o tempo ele não dura sempre, não é? E é preciso, mas é preciso uma coisa muito importante. O plano diretor municipal não pode ser para resolver problemas de grupos económicos que estarão interessados em Caminha. O plano diretor municipal tem que respeitar as pessoas, os interesses das pessoas, os espaços verdes. Não podemos cair na tentação de fazer um plano diretor municipal que ponha em causa os nossos espaços verdes. Os nossos espaços, que é uma das coisas que nós temos, entre aspas, a vender às pessoas. São os espaços verdes, a nossa natureza, os rios, as praias. É preciso que se venda esta ideia. Não só o problema das indústrias e de criação de emprego é fundamental, mas tem que ser. Nós temos que ter esta noção. Temos que viver bem em Caminha. E Caminha, quando digo Caminha, Concelho de Caminha. Nós temos que viver com prazer, com orgulho. E digamos, sim, tudo bem, uma empresa, uma zona industrial. E depois? E o resto? Nós sentimos-nos bem de trabalhar desde as 8 da manhã às 19 da noite, estar a trabalhar, depois chegar a casa, ter que descansar para ir voltar a trabalhar no dia seguinte. Nós temos que ter prazer. Muito bem. Não é esse o emprego que a CDU defende, certamente, Celestino Ribeiro. O que é que há a fazer nesta área para que a população de Caminha trabalhe e viva bem?
Claro, há muito a fazer relativamente a esta questão do emprego. Em primeiro lugar, porque nós defendemos um emprego digno, um emprego com direitos, um emprego que seja regulado e um emprego que garanta às pessoas não apenas a sua subsistência, mas que concorra para o seu projeto de vida e lhe dê satisfação na sua própria vida. E é isso que às vezes, infelizmente, nós não vamos tendo. Nós acompanhamos esta preocupação da disponibilidade do município para acolher grandes empresas. Acompanhamos essa preocupação. Tivemos recentemente no município de Valença, por exemplo, o que isso significa, porque quando nós temos grandes empresas a virem para um território, consomem esses recursos, nomeadamente os recursos humanos, e depois de eles estarem consumidos, abandonam-nos, vão-nos embora e criam um flagelo ainda maior no território, exatamente dada a dimensão que essas próprias indústrias têm. E por isso nós somos muito mais favoráveis ao favorecimento do crescimento das micro, pequenas e médias empresas. Somos muito mais favoráveis à produção nacional, porque é isso que também contribui para o país e que nos torna independentes enquanto país, e concorre para isso mesmo, e é esse caminho que nos parece que o Conselho de Caminha tem que fazer. Depois, relativamente a esta questão dos nomes, as coisas são muito interessantes e da capacidade também de execução dos projetos, que também é muito interessante. Em primeiro lugar, lembrar que esta questão dos nomes de zona industrial, de zona empresarial, é sempre muito engraçada, mas não traduz nada para a população. Para a população estão a falar da mesma coisa. Eu dou um exemplo. Eu já não sou propriamente novo e recordo-me perfeitamente de estarmos a fazer a remodelação da antiga Nacional 13 e a criação daquele troço de Nacional 13 que temos em Vila Praia de Âncora, que é uma verdadeira cicatriz que lá está. E todos nós dizíamos que estava a ser construída uma autoestrada, de tal forma que toda a gente chamava aquilo autoestrada. Da mesma forma, na Póvoa, logo a seguir, foi criada, na Póvoa, um lugar em Vila Praia de Âncora, foi criada também uma zona para todos dita como zona industrial, até porque estava junto às pedreiras que já lá existiam e para todos era uma zona industrial. Depois cria-se, de facto, a da Gelfa e para todos é uma zona industrial. Para as pessoas em concreto não diz nada se nós estamos a falar de uma zona industrial ou se estamos a falar de uma zona empresarial. O que diz às pessoas é se essas zonas respondem ou não respondem às suas necessidades de emprego. Depois a segunda questão que eu estava a dizer há pouco, a capacidade de execução dos projetos. Nós vamos agora rever o PDM. O PDM anterior previa o OPG para a Laje, onde nós temos exatamente essa zona industrial, planos de pormenor que ainda não foram concluídos, que ainda não estão feitos. Avançamos para uma revisão, sem termos concluído tudo aquilo que estava previsto na revisão anterior. E nós, de facto, temos problemas até de acessibilidades a essa zona, que podiam estar resolvidos se nós concluíssemos, tivéssemos a capacidade de dar cumprimento ao Plano Diretor Municipal. Mas cumpra-se, ainda bem que se cumpre, ainda bem que vamos fazer uma revisão do Plano Diretor Municipal, porque é também extremamente importante, até para limitar algumas ações. Mas permita-me... Para terminar, por favor. Para terminar, porque é extremamente importante. O emprego não se resume a isto e há influências do município que são extremamente importantes, nomeadamente no sistema educativo, porque quem faz a melhor leitura do território é quem tem a capacidade de o gerir. E a Câmara Municipal tem essa capacidade. E tem influências também sobre o sistema educativo. E é extremamente importante. E o candidato do Partido Socialista sabe que nós temos vindo a dizer isso tantas e tantas vezes. É necessário encontrar a formação adequada para as necessidades do nosso território, até na perspectiva do desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Nós não temos, por exemplo, formação adequada no nosso território relativamente à pesca. E nós estamos a falar de um território que está constantemente a dizer que tem uma identidade gritante com a pesca, mas não forma os seus quadros. Não está voltada para aí. E depois temos dificuldade, de facto, em dar resposta com micro, pequenas e médias empresas, por exemplo, na área da náutica, quando nós poderíamos ter, se tivéssemos também um tecido formativo que contribuísse para isso. E a Câmara Municipal tinha a obrigação de ter este desenho já feito há muito mais tempo e já ter contribuído, já ter feito pressão para que realmente tivéssemos essa resposta educativa e formativa. Temos de avançar. Mas o Celestino sabe que isso acontece. E ainda para mais, quando não é uma responsabilidade direta da Câmara Municipal. Nós vemos que anualmente abrem os cursos tecnológicos e profissionais e há uma listagem, um checklist daquilo que pode abrir numa determinada zona geográfica. E, infelizmente, o que pode abrir e o que abre não são as necessidades diretas para o território, para o Conselho de Caminha em particular,
mas não por falta de incentivo da Câmara Municipal para que esses cursos abram, mas não depende diretamente da Câmara Municipal, como bem sabe. Mas sim, Muito mas deixe-me só... Sustino, o problema é que tem vantagem no tempo e depois vamos ter de equilibrar de alguma forma. Mas só para clarificar e dizer que a CDU aqui não disse que era uma responsabilidade da Câmara. Disse que era onde a Câmara tinha influência. E tem influência. Muito bem. Vamos avançar para a questão ambiental que já foi aqui várias vezes tocada enfim, aproveitando infelizmente, esta questão da atualidade do avanço do mar, sobretudo em Moledo, já foi dito, caso não haja intervenção, o avanço do mar, que já chegou a níveis preocupantes, pode até avançar sobre casas ou colocar em risco estruturas de habitação. Isso é um problema real em Moledo, em Caminha? Bom, as alterações climáticas não vêm, estão cá e nós estamos a senti-las nos territórios diariamente. Vimos isso desde logo em 2023, no início do ano, com uma intempérie que nos assolou o território, onde nós tivemos um prejuízo de 13 milhões de euros contabilizados no Concelho de Caminha, que ainda hoje estamos a recuperar desse flagelo, mas a verdade é que também as nossas praias, a nossa costa, têm sofrido muito com a erosão costeira. A Praia de Moledo é um dos ex-libris, não só do Concelho de Caminha, não só da região norte, mas julgo também do nosso país. É uma praia de excelência para a prática balnear, com excelentes acessibilidades, com excelentes condições. Este ano tivemos um problema nesta época balnear, que afeta também diretamente a economia local, que afeta diretamente a imagem da praia e do Concelho de Caminha, uma vez que em abril, maio, houve uma intempérie, houve umas marés mais fortes que derrubaram uma das dunas primárias, que descobriram os geocilindros de contenção dessa duna primária. Já é recorrente isto acontecer naquele local. Aqueles geocilindros foram colocados naquela zona há cerca de 10 anos. O prazo de vigência, de durabilidade dessa intervenção eram precisamente estes tais 10 anos. E agora vemos geocilindros danificados, corrompidos, à vista, e a duna muito danificada e até numa zona já quase inexistente. Há garantias de intervenção proximamente? Sim, eu tive uma conversa esta semana com o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que me garantiu 2 tipos de intervenções. Uma de emergência e uma a médio prazo. Intervenção de emergência, fazer o recobrimento dos geocilindros, fazer a contenção dunar e estabilização da duna primária que se encontra danificada, já a seguir a época balnear. Ou seja, terminando a época balnear, que no Concelho de Caminha acaba a 15 de setembro, tenho a garantia da Agência Portuguesa do Ambiente de fazer essa intervenção. E depois uma mais estrutural. A mais estrutural qual será? Fazer um espraiamento daquela própria praia, fazer uma dragagem ou retirada de inertes junto à Foz do Minho para aquela zona da praia que ficou danificada, com nova contenção dunar, caso seja necessário fazer esse reforço, mas pelo menos fazer algo mais durável. E o principal constrangimento desta segunda intervenção, ou da intervenção mais estruturada, prende-se com estudos de impacto ambiental, prende-se com encontrar financiamentos para a execução dessa empreitada, que é algo muito mais volumoso. Mas o que nos importa para já, a curto prazo, é salvaguardar a duna primária, as infraestruturas, os arruamentos, pessoas e bens. E isso tenho a garantia da Agência Portuguesa do Ambiente para o mês de setembro. Eu queria ouvi-lo, só para, antes de passar a palavra aos outros candidatos, sobre o Portinho de Âncora. Também precisa de uma dragagem. Há essa necessidade, há essa garantia? Há, eventualmente, a ideia de construir um novo portinho? Sim, às 2 questões. Ok. Desde logo, em 2024, estava aprovado um plano plurianual de dragagens por parte do Governo, ainda de António Costa, para o Porto de Mar de Vila Praia de Âncora. Entretanto, o Governo caiu e não foi dado sequência ao processo. Em 2024 não houve dragagens nenhumas no Porto de Mar de Vila Praia de Âncora. Com o novo Governo tivemos a garantia de que em 2025, em maio de 2025, iam ser feitas as dragagens. Não foram feitas em maio, não foram feitas posteriormente em junho e a informação que temos é de que foi adjudicada a dragagem em julho do presente ano, com início em setembro da retirada dos inertes. É fundamental que haja essa retirada de inertes do Porto de Mar de Vila Praia de Âncora para que a pesca possa ser muito mais segura e, acima de tudo, fazerem mais marés de trabalho, porque com aquela quantidade de areia condiciona a saída e a entrada no Porto de Mar de Vila Praia de Âncora, colocando em risco
Precisa de outro Porto de Mar? Tem mesmo de avançar? Sim, precisa de outro Porto de Mar e também temos trabalhado junto da Associação de Pescadores de Vila Praia de Âncora, junto do Governo, temos um layout, uma reconfiguração do Porto de Mar de Vila Praia de Âncora e também o Governo já sei que lançou um procedimento para o estudo de impacto ambiental e do custo-benefício dessa nova infraestrutura. Muito bem. Abílio Cerqueira, não sei se o Bloco tem outras prioridades no que diz respeito à intervenção na questão ambiental, mas estas serão algumas prioritárias. Sim, é a constatação do que está a acontecer, concretamente na praia de Moledo. Relativamente a isto, queria focar aquilo que foi ultimamente os incêndios no país, não é? E isto mostra muito bem aquilo que é, digamos, a forma de combater, a forma de tratar o ambiente. O que se tem visto é que, ano após ano, enfim, foco-me bastante aqui a questão dos incêndios, porque todos nós sabemos o que é que foi o flagelo que aconteceu há dias. Sou também de uma direção dos bombeiros voluntários, neste caso de Caminha, e aquilo que sabemos é que continua a ser, da parte do Governo, e aqui eu penso que as câmaras municipais também têm uma palavra a dizer, que é mostrar aos governos, a quem tem governado, que a forma de tratar esta questão não tem sido correta. A nossa floresta, o nosso território, que é uma das coisas importantes que nós temos, não está a ser tratado como deve ser. Ou seja, o tratamento disto é o combate, enquanto devia ser a prevenção. Estamos com certeza todos de acordo. E porquê é que não se faz? Quando todos também estamos de acordo que é nisto que se tem que investir. É o negócio dos helicópteros, é o negócio do comércio, do combate aos incêndios, não interessa o qual é. O que interessa, e este é o meu ponto de vista, é que não pode ser o combate, mas sim a prevenção. Manter, insistir nisto é errado. Toda a gente está de acordo com isto, porquê é que não se faz? Porquê é que não se diz? Há exemplos, por exemplo, até aqui na Península Ibérica, o norte de Espanha, País Basco. É o exemplo como é que é evidente que as condições climáticas são um bocadinho diferentes. Mas nós aqui não é um país que não é uma zona muitíssimo quente. É necessário, é preciso impedir, entre aspas, que se plante eucaliptos só porque dá dinheiro. É preciso, digamos, autóctonas, árvores, enfim, vegetação autóctone, que é um combate natural aos incêndios. A questão da Praia de Moledo e as outras. O que estamos a ver, isto também é geral. O mar está a avançar. Cada vez mais o mar está a avançar, por razões óbvias da natureza. E o que é que uma Câmara Municipal pode fazer? No meu ponto de vista, por exemplo, penso que não tem a ver com esta Câmara, mas, por exemplo, em Moledo foi autorizada a construção de um bar em plena dura primária. Um bar não é amovível, é um bar fixo. Isto é um pormenor. Como é que não sei, não posso dizer, já não me recordo qual foi a Câmara que autorizou isto. Há um problema, um litígio grande com a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia de Moledo nunca esteve de acordo com esta construção, mas é este tipo de coisas que nos faz pensar. Então, todos nós sabemos o que é que está a acontecer. Todos nós sabemos que aquilo é proibido. Aquela construção, concretamente ali, aquele bar, é proibido por lei. Não podia ser, mas está construído ali. E, portanto, é este tipo de coisas que nós devemos ter, digamos, o ambiente, a preservação do ambiente. Todos nós podemos fazer mais alguma coisa. E queria deixar aqui um apelo também. Para terminar, por favor. A Câmara Municipal não é uma acusação. No meu ponto de vista, é preciso que, por exemplo, a aproximação do Temos de verão, avançar, por favor. Devia ter, na minha opinião, mais cuidado com reunir todas as forças envolventes, todas, para que se coordene de forma eficaz o pensamento de que como vamos atuar na proximidade com a possibilidade dos fogos. Falta ainda ouvir Celestino Ribeiro sobre esta questão do ambiente, antes de avançarmos para as declarações finais. Pronto, isso entrando exatamente na questão da costa, porque foi isso que foi aqui falado. Primeiro, uma nota. A importância do sistema público de dragagens ficou ainda agora aqui patente na intervenção do candidato do Partido Socialista. Se nós tivéssemos um sistema público de dragagens, nós tínhamos resposta às dragagens necessárias, por exemplo, no Portinho de Vila Praia de Âncora, como aqui ficou bem visto, que nem sequer no ano passado
teve direito à dragagem necessária para o exercício da pesca profissional. Não estou sequer a falar aqui da pesca desportiva ou da náutica de recreio. E uma vez mais, não compete à Câmara Municipal. Mas eu não estou a dizer isso. Só para não ficar no ar. Só para não ficar no ar. Mas eu não estou a dizer isso. Não é necessária essa defesa, até porque nós sabemos que a população é esclarecida e consegue fazer a destrinça. Mas também já agora uma correção. Não há um novo Porto de Mar em Vila Praia de Âncora. Há uma requalificação com reconfiguração. Portanto, é isso que realmente está previsto e que já sofreu um adiamento, porque com o anterior governo, não, o anterior governo, já estavam as coisas mais do que decididas e hoje já poderíamos estar a falar de obra no terreno. E a verdade é que não temos obra no terreno, ainda estamos na fase, novamente, de projetos e de estudos de impacto ambiental que nos permitam, de facto, fazer essa requalificação. Mas essa obra é importante. Essa obra é importante, mas não só, porque também aí compete também à própria Câmara a defesa deste plano estratégico para portos de mar e náutica de recreio que envolva a Vila Praia de Âncora e que envolva a Caminha. Porque também é extremamente importante resolver esses problemas de Caminha, resolver os problemas dos nossos pescadores de Caminha e não apenas a questão relacionada com a Vila Praia de Âncora, que é urgente e necessária e que merece, desde logo, também o contributo da CDU. Mas depois há aqui pequenas coisas, pequenas notas que podíamos dar, serão acessórias e telegráficas, mas que é muito importante. Defender a costa implica defender as dunas. E a verdade é que nós tivemos o flagelo que o candidato do Partido Socialista citou, e foi verdade, e, por exemplo, em Vila Praia de Âncora, na zona onde o mar entrou e uniu ao rio, e onde há recuperação da duna, muito também favorecida por desassoreamentos que foram feitos e deposição de areias, a verdade é que é a zona que não tem passadiço. Ou seja, se nós considerarmos, e pode ser significativo, os milhares e milhares de pessoas que ao longo do ano vão fazendo os passadiços para ir para a praia ou para fazer o seu passeio, chegam exatamente àquela zona que foi uma zona nevrálgica, uma zona que sofreu de facto o maior impacto do mar, tem que andar em cima da areia. E, portanto, acaba por se desfazer. Não é por acaso que essa zona está ligeiramente mais baixa, mas também o passadiço que foi construído. Então, queria-se reconstruir e recuperar a duna primária e faz-se passadiços baixos, que neste momento estão completamente cobertos pela areia. Eu penso que ficou clara a ideia que queria passar. Celestino, vamos avançar para as declarações finais, porque senão não temos forma mesmo de equilibrar os tempos. Rui Lage, por favor. Provei com trabalho e com resultados que sei governar a Câmara Municipal de Caminha com responsabilidade. O futuro exige experiência, determinação, foco e ambição. É isso que vos proponho, trabalhar sempre em prol do desenvolvimento social e pela coesão do nosso território. Conto convosco. Muito bem. Abílio Cerqueira, por favor. O meu apelo à população do Concelho de Caminha, a todo o Concelho de Caminha, é que deem-nos a oportunidade de chegar à Câmara Municipal de Caminha. Estou certo que faremos tudo aquilo que é possível para melhorar a condição de vida dos caminhenses. Deem-nos, portanto, essa possibilidade. Vão ver que não vão ficar defraudados com o voto que vão ter. Nós somos uma equipa bastante diversificada na idade e nas profissões. Temos uma coisa em comum, é governar para que os caminhenses possam viver melhor, viver com alegria. É aqui que nós temos que viver com alegria e com satisfação. Muito bem. Celestino Ribeiro, peço-lhe que seja breve também. Muito rapidamente, a 12 de outubro o que está em causa é termos as eleições autárquicas de freguesia e municipais. Nas freguesias, claro, a eleição das nossas 14 freguesias e uniões de freguesia e nas candidaturas municipais a eleição dos 21 eleitos para a Assembleia Municipal e dos 7 elementos da Câmara Municipal. Ao longo dos anos, a Câmara Municipal tem sido governada sempre, esses 7 membros, do PS e do PSD. Estamos onde estamos, com as soluções que encontramos, as pessoas farão o seu juízo. Aquilo que nós garantimos é que a experiência que temos vindo a adquirir ao longo dos anos na Assembleia Municipal, a defesa intransigente das populações, a busca incessante das melhores soluções para os nossos habitantes, para todos aqueles que escolhem também o nosso território para visitar ou para viver, é a garantia de que na Câmara Municipal tornaremos a Câmara governável, porque isso também está em causa a 12 de outubro. É importante garantir uma Câmara Municipal governável e que seja mais plural, não atribuindo aos mesmos de sempre os 7 lugares na Câmara Municipal. A 12 de outubro
vote CDU, é o voto de compromisso. Muito bem, Celestino Ribeiro, da CDU, Abílio Cerqueira, do Bloco de Esquerda, e também Rui Lages, atual presidente e candidato a um mandato. Pela primeira vez vai a votos em Caminha. Faltou-nos, como disse há pouco, a Liliana Silva, a cabeça de lista da força representada pelo PSD, CDS e PPM. Recorde-se que nestes debates que fazemos por todo o território continental, convidamos todas as forças e partidos com representação na Assembleia Municipal. Estivemos na última hora a falar sobre Caminha. Esperamos que este debate tenha sido esclarecedor. Mantenha-se connosco para saber mais sobre o nosso país.